Oi, este é apenas um corte do podcast Nômade. Para escutar o episódio completo e dezenas de outros episódios, basta acessar a sua plataforma de podcast favorita. Vamos ao corte. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da história de vocês antes de ser o Mac e a Manu, sabe? Tipo, a Manu, eu conheci, escutei outros podcasts para montar a pauta. A Manu tem um pai caminhoneiro. Eu sempre imaginei como é que seria louco ter um pai caminhoneiro. O Mac também tem uma história aí com o pai dele tem, assim, participava de motoclube, o Mark viajava muito de moto, assim, então você já tinha uma história de viagem, uma história à parte, antes de ser esse casal podcaster. E aí? Verdade. Primeiro as damas. Vai lá. Então, ter um pai caminhoneiro não é mil maravilhas. Quem tem, estiver ouvindo, sabe disso. Não são só rosas. Na verdade, eu acho que a parte romântica da coisa, eu acho que estava na minha cabeça porque eu era criança, né? Até porque quando eu nasci, o meu pai ele fazia viagens muito longas. Então, ele ia para Belém do Pará. Para vocês situarem, a gente morava em estado de São Paulo, né, no interior. E ele ia para o Belém do Pará, então ele passava a semana inteira fora de casa, né? Porque ele ia longe viajar e voltava. E isso são relatos da minha mãe, porque eu não tenho memória tão assim, né? Eu era muito pequena. Só que ele passava muito tempo longe, então praticamente minha mãe me criou sozinha ali, né? Tendo meu pai ali de final de semana só, às vezes até não de final de semana, enfim. Tanto que quando a minha mãe foi me ter, o meu pai não estava em casa, ele estava chegando de viagem, então não deu tempo. Então alguém levou ela até o hospital e ele chegou no hospital, eu tinha nascido. Então, para você ter uma ideia, tipo, que essa parte, tanto para os meus pais quanto para mim, não é a parte boa, né? Porque a gente acaba não se vendo tanto e tudo mais. Conforme eu fui crescendo, ele fazia viagens um pouco mais curtas. Mas eu posso dizer que eu fui da Bahia até Santa Catarina de caminhão. Eu conheci tudo de caminhão. Então, essa é a parte mais interessante, assim, porque é uma infância totalmente diferente da maioria das crianças. Porque eu cresci dentro do caminhão, dormindo dentro do caminhão. Meu pai, às vezes, colocava uma rede dentro do caminhão mesmo. Porque eu, sendo pequenininha, não fazia tanto peso. Então, meus pais abriam o sofá-cama, né? Dormiam embaixo e eu em cima. Bom que não, Manu podia dormir em qualquer lugar, né? Manu é pititica, pô. Eu era menor ainda. Imagina, a Manu falou quando era pequena, né? Não que ela fosse muito grande hoje. Eu era menor ainda. E aí, é aquele negócio, você aprende aquela vida de estrada, que é do tipo, criança, quando pede pra você assistir, é na hora, né? Tipo, nem sempre tem posto de gasolina. Aí meu pai simplesmente parava o caminhão na beira da pista, aí eu ia fazer xixi entre as rodas do caminhão. E, sabe, tipo, e minha mãe lá me segurando. E então, assim, pra mim, foi sempre uma coisa normal, fazia parte do meu cotidiano, né? Tipo, e aí eu fui crescendo, já não dava pra viajar em 3 dentro de um caminhão, porque era um caminhão simples, não era aqueles caminhões modernos que tem hoje e tal. Então, aí a gente passou a viajar um pouco menos, e aí eu fui crescendo, eu queria continuar viajando com meu pai. E aí também ele começou a viajar mais só para São Paulo, e aí era muito perigoso, ele foi assaltado várias vezes. Então ele falava assim: não, melhor não, porque ele temia por mim, né? Então o que acontece? Eu vou disparando falar, né? Você me corta, Heitor. Então o que acontece? Ele evitava de me levar por conta desse perigo. Mas eu ficava chorando, porque eu queria ir, porque eu queria. E aí, quando dava, ele me levava. É cilada Bino, né? Ter um pai caminhoneiro. E tu, Mark? Exatamente. Como é que foi, assim, a tua história com motos, né? Você tem uma história, teu pai também, com motos e... Enfim, como é que foi começou? Porque eu acho, assim, dois estilos muito legais, sabe? Eu acho mais do que van lifer. É caminhoneiro e motoqueiro, assim, viajar de Ah, bom, então a gente se enquadra nos dois, né? A gente tá no motoqueiro e no caminhoneiro. Eu tive o combo nesse podcast. É Não, verdade. é que meu pai, ele sempre teve moto, desde quando eu me recordo. Inclusive, eu tenho foto pititico em cima de moto, né? Porque meu pai sempre teve moto. E, bem ou mal, eu acabei adquirindo gosto também, né? Meu pai participou de motoclube, também viajava sozinho, com os amigos e tal. Até que eu rompi a barreira de eu começar a viajar também de moto, né? Eu comecei tendo um carro quando eu era adolescente,
Mas depois que eu comprei a moto, eu vendi o carro que eu tinha, né? E fiquei só com moto. Desde então eu só tenho moto. Inclusive aqui na Itália, o primeiro veículo que eu consegui adquirir foi uma moto. Então a gente, tipo assim, hoje a gente tá viajando de moto pra lá e pra cá, né? Quando a gente pode. Inclusive a gente espera de agora, nesse verão, poder viajar. Mas eu sempre fui apaixonado e sempre aproveitei para poder viajar. E como eu tinha liberdade no questão de trabalho, eu catava, às vezes, eu pude me permitir de fazer algumas viagens longas, que inclusive até fui até o Ushuaia sozinho de moto, que isso são coisas que eu guardo aqui no coração e não tem um dia que eu não pense em fazer de novo. Este corte é um oferecimento da Fonohouse, uma empresa especializada em soluções para podcast. O episódio completo está na sua plataforma de podcast favorita. Até breve!